Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio muito especial, o 100º episódio da Rural Ventures, que a partir de agora passa a se chamar Rural Talks. Esse episódio é super importante porque a gente começa a olhar para trás e assimilar tudo que foi criado dentro da Rural Ventures, mas também dá um passo para frente, olhando para que a gente possa conversar com as corporações, com os produtores, com todas as pessoas que trabalham lá no campo. Então, a partir de agora, o Rural Talks vai falar com todas as startups que levam tecnologia para o campo, mas também identificar se essas tecnologias estão trazendo soluções lá na ponta, falando realmente com o produtor, interagindo com as corporações, trazendo CEOs de companhias. E hoje, Kiran Gatland, tudo bem? Tudo bem, e você? Maravilha, um dia muito especial hoje. Passou muito rápido, né? 100 episódios, 2 anos e meio, e esse foca nós também abrindo fora do porteiro, abrindo para todos os participantes, né, dentro da cadeia. Eu acho que é muito importante isso. E é interessante que a gente sempre comenta aqui, eu sempre comento aqui, que o que é mais importante hoje é que conexão gera conhecimento e eles andam juntos, né? E hoje nós trazemos uma pessoa aqui que tem e leva isso a ferro e fogo, porque trabalhando desde sempre com o agronegócio, continua atuando, porque ele entendeu que essa conexão e essa conexão traz muito conhecimento, e além de trazer conhecimento para a gente, mesmo igual a gente está fazendo esse podcast aqui, está trazendo conhecimento lógico para a gente também leva esse conhecimento lá para a ponta, para que essas pessoas possam entender todas as tecnologias que estão vindo. Então, nesse episódio, pessoal, o 100º episódio, a gente recebe um engenheiro agrônomo formado na Exalc em 65, produtor rural e, principalmente, a gente está falando de conhecimento, é um professor. Professor Roberto Rodrigues, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Ex-ministro da Agricultura, uma bagagem tremenda no agronegócio. Para a gente é super importante se comunicar e trazer esse conhecimento para a ponta, levar o que realmente a gente tem visto de tecnologia das startups, e agora começa a conversar com todo o elo da cadeia, que é o que vai validar realmente se aquela funcionalidade tem efetividade e traz eficiência para o agronegócio brasileiro. Obrigado. Fernando, eu que agradeço pela oportunidade. Se eu puder ser útil, ótimo. Que isso. Obrigado. Eu gostaria de começar aqui, professor, tentando trazer um pouco da trajetória sua, aonde você consegue enxergar toda a sua trajetória de vida, desde que você se formou lá em 65 na universidade, na Exalc, onde a tecnologia influenciou você nas suas tomadas de decisões, para chegar até aqui e estar conversando com a gente, ter passado por momentos tão importantes do agronegócio, porque a gente enxerga que a tecnologia ela é super importante, mas a visão dela de efetividade, de eficiência, a gente consegue enxergar na big picture, ou seja, olhando de fora, né, ao longo do tempo. Então, você tem uma história no agronegócio, identificou essa tecnologia desde o começo e tem uma história para contar super importante dessa aplicação no dia a dia e como que isso beneficiou o Brasil hoje, que a gente olha para o Brasil 40 anos atrás sem Embrapa, 50 anos atrás sem essa tecnologia, o que seria da gente, né, no final do dia? É verdade. Tecnologia é uma coisa que tem a ver com formação, educação. Sim. Em última instância, educação. Tecnologia é uma função da educação. E por isso ela tem uma característica curiosa. É o tempo de usá-la, né? Na história do early bird, né? Aquele passarinho que chega na frente e bebe água limpa, né? E sai vencendo a parada. Mas você colocou coisa muito importante, Fernando. A Embrapa foi criada em 1973 pelo Filho de Lima, ministro da Agricultura gaúcho, mas foi criada e não ficou só numa formação e tal, coisa, mas não trabalhou. O Alisson Paulinelli, que entrou em 74 para a Agricultura, tinha uma visão interessante de ampliar a produção tropical no Brasil. Então, ele levou para trabalhar com ele na Embrapa Eliseu Alves, Zé Nil Cabral, algumas pessoas, agrônomos com visão conseguida nos Estados Unidos, em curso de feira nos Estados Unidos, e fizeram uma coisa que só no regime militar era possível fazer. Contrataram 1000 técnicos de uma vez só, mandaram todos para o exterior, Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa, Austrália, para estudar rotas tecnológicas.
a rota, como desenvolver a tecnologia nas diferentes cadeias de produção. O pessoal ficou estudando 2, 3, 4 anos. Quando voltaram para o Brasil, todos os técnicos formados assim, receberam uma determinação: tropicalizem isso. E isso foi a virada do Brasil. A tropicalização começou com a soja. Sim. Eu me formei em Piracicaba em 65. Você disse, naquele tempo tinha 400 mil hectares de soja no Brasil. Tudo no Rio Grande do Sul. Tudo. E produzindo 1.200 quilos por hectare. 400 mil, 1.200. Portanto, tem 44 milhões de hectares, produzindo 3.060. A soja é um produto subtropical, temperado. Sim. Hoje você planta soja no Roraima, né, no Acre, em qualquer lugar do Brasil. Ciência que fez isso, tecnologia que fez isso. Então essa coisa, você tem toda a razão, tem um papel formidável. E os números mostram isso de uma forma até escandalosa, né? Eu tenho um estudo que mostra que do Plano Collor, 1990, do Plano Collor, até hoje, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 108%. Dobrou. Esses 30 e poucos anos. E a produção cresceu 456%. 4 vezes e meia a mais. Tecnologia. Tecnologia. Então, a tecnologia ela é o grande responsável pela explosão brasileira e ganhando mercado no mundo inteiro. Então, eu tive o privilégio de acompanhar isso, né, como produtor rural, como professor de economia rural na Universidade, na Unesp, de Jabuticabal, e hoje da Getúlio Vargas, e também trabalhando com cooperativa no Brasil e no mundo inteiro, né? Fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas durante um longo período, visitei 82 países do mundo inteiro e agricultura no mundo inteirinho. E a coisa é cristalina. Tem tecnologia? Vai para frente. Não tem, vai para trás. Para ter tecnologia, tem que ter educação. Tem que ter cientista que faz e gente que aplica. Então a educação é a base do processo tecnológico. E essa formação de agrônomo, né? Eu imagino que esse está mudando ao longo dos anos. Hoje, a gente vê que é muito importante colocar a parte de business, de modelos de negócio, usar dados, né? Que inteligência artificial é muito importante. Você vê que o sistema educacional está acompanhando essa necessidade de usar todos esses dados, né, que a Embrapa produziu nesses 40 anos. A gente tem que começar agora a olhar e ver a eficiência, né, de uso disso. Você colocou um ponto interessante, que é hoje a tecnologia é a base do processo geral, universal. Mas se ela na unidade de produção, quando vai ser aplicada, é a gestão que importa. Inclusive a gestão da tecnologia, né? E hoje gestão em agricultura não é mais uma questão de apenas tecnologia, de educação. É gestão ambiental, é gestão de recursos humanos, é gestão financeira, é gestão comercial, é gestão social, integração com o urbano, com cooperativa, com sindicatos. Então, a gestão passou a ter uma dimensão muito maior. Antigamente, você não sabia quanto custava. Quanto custa produzir? Não sabia, não tinha importância. A inflação comia essa informação. Não era relevante. Hoje, se não souber quanto custa, você não sabe se ganhou ou perdeu. Né? Então, a gestão passou a ter uma dimensão fantástica. E é tecnologia também. A gestão também é outra tecnologia. Hoje, TI está em tudo quanto é coisa. Agora vem a inteligência artificial entrando em todo o processo. Até hoje, uma fazenda todo mundo tem drone para olhar aonde a praga está atuando, na soja, no milho, na cana, vai priorizar só ali. É gestão de inteligência artificial. Tecnologia, na verdade, ela é o que você comentou, né? Ela traz muitos dados que antes nós não tínhamos acesso e que hoje traz para todos os gestores das fazendas uma acurácia muito maior do que fazer e como fazer. Isso me remete a uma outra pergunta para o professor, que com essa quantidade de informação e com essa necessidade específica de tratamento, o professor acha que lá na frente a gente vai ter os agrônomos cada vez mais especialistas, como se compara uma analogia hoje com os médicos, por exemplo, que é o ortopedista, vamos dizer assim, porque isso vai demandar uma acurácia e uma expertise muito maior desses profissionais
do que hoje nós temos, que é uma amplitude, né? Vamos dizer assim. Hoje o agrônomo é um clínico geral, vamos dizer assim. Como que o professor enxerga essa perspectiva? Mas você colocou muito bem, você já respondeu a pergunta. O agrônomo é o clínico geral. Né? Obviamente, há clínicos gerais que são especialistas em cardiologia, ou oftalmologia, ou em ortopedia, né? Mas é clínico geral. Sim. Depende da área que ele está trabalhando. Se ele estiver trabalhando aqui na Avenida Paulista, ele tem que ser ortopedista, só ortopedista. Se ele está trabalhando lá em Sinop, uma área agrícola importante, ele pode ser muito mais amplo. Se estiver sentado no meio da Amazônia, ele tem que ser clínico geral mesmo. Depende muito o nível de especialização aonde o camarada está trabalhando. Mas, de maneira geral, o que vale é a equipe, Fernando. Hoje precisa ter o generalista, que tem a visão estratégica do processo, que é o papel do agrônomo, basicamente, e dependendo do tamanho da instituição ou da atividade que ele tiver, especialistas em cada área. Né? Você não pode trabalhar hoje, um agrônomo hoje não pode ser um contador. Não. Ele não sabe ser contador, mas tem que ter um contador que o oriente e que ele possa trabalhar com segurança no que está fazendo. Então, o que vale é a equipe, penso eu cada vez mais. Né? E aí entra o papel crucial das cooperativas agropecuárias. Né? Hoje, não só em agricultura, mas qualquer atividade econômica no mundo, depois da globalização da economia, a margem por unidade de produto é cada vez menor. Sim. De modo que a renda se vai na escala. Para o pequeno produtor não tem escala, porque é pequeno, jamais terá escala. Então ele está condenado a mortar. Né? Como é que ele pode sobreviver, ou crescer, ou evoluir? É fazer escala na cooperativa com seus iguais. Né? E aí ele não só vai ter uma escala, como ele vai ter o insumo adequado para a sua atividade, a informação técnica, a agregação de valor, a comercialização. Então a cooperativa é um instrumento que para o pequeno produtor é fundamental. O Brasil é um país que não tem subsídio nenhum para a agricultura, muito pouco, né? Comparado com os países ricos do mundo. Então a alternativa é a cooperativa funcionando para o pequeno avançar. E a cooperativa tem a gestão toda. Sim. Controle de custo, a adequação da área ambiental, ambiental. Traz tudo para dentro da cadeia, né? Concordo plenamente. E você tem um papel importante no pioneirismo do cooperativismo brasileiro, com a criação da primeira cooperativa de crédito, né, que aconteceu em Guaíra. Não, né? na verdade, isso há um engano de interpretação. A primeira cooperativa de crédito do Brasil foi criada em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, em 1902. 1902. E foi um padre, Theodor Amistad, uma cooperativa de crédito rural. E a coisa ficou mais ou menos restrita ao Rio Grande do Sul e tal. Depois. Quando eu fui eleito presidente de uma cooperativa agrícola de produtor de cana-de-açúcar, em Guariba, em 73. E eu conheci o cooperativismo porque tinha estudado na faculdade, realmente tinha olhado pelo Brasil afora. E naquele tempo tinha o IAA, Instituto Açúcar do Álcool, que repassava recursos para as cooperativas agropecuárias, repassavam para os seus cooperados, para equipamento, defensivo, etc. Eu era muito jovem e muito preocupado em receber dinheiro do governo e administrar aquilo sem ter risco. Então, falei, vou criar uma cooperativa de crédito, porque essa ela é fiscalizada pelo Banco Central, então não pode ter erro. A turma pode ter dinheiro profissional. Então eu criei uma cooperativa de crédito em 73, mas já vi o sistema de cooperativa de crédito funcionando no Brasil muito incipiente, porque, na verdade, o sistema financeiro privado e público eram contra as cooperativas de crédito, porque era uma ameaça latente ao sistema financeiro comercial. Né? E por isso o Banco Central tinha uma série de instruções chamadas não pode. Eram os não pode do Banco Central. Então não podia ter depósito a prazo, não podia ter remuneração do dinheiro colocado na cooperativa de crédito, não podia recolher impostos nem taxas, não podia ter agências fora da sede, não podia estar dando de cheque. Então, a cooperativa de crédito não podia fazer nada. Era uma abstração. Para mim servia porque eu queria ter controle. Sim. Né? Controle rígido do dinheiro público que a cooperativa recebia e repassava para os cooperados. Então foi muito importante. Depois, sabe, Fernando, eu sempre digo aos meus alunos, para dar certo na vida, 3 coisas são fundamentais. Primeiro, você tem que saber o que você gosta de fazer. Levantar de manhã feliz que vai trabalhar com coisa que você gosta. É a primeira coisa. Segundo, fazer o que você sabe fazer. Porque senão você quebra a cara.
E a terceira é ter sorte. Mas sorte? Como sorte? Eu digo, sorte é o seguinte, você sabe que tem que pegar um trem na estação, mas não sabe a que hora o trem vai passar. O que você faz? Vai para a estação, espera. Uhum. O trem passa, você pega o trem e vai embora. O que vão falar? Puxa a sorte às vezes, hein? O trem passou. Sorte é se colocar na estação. Se antecipar ao movimento. Ver estratégia, olhar a coisa. Então, o que aconteceu comigo foi essa sorte. Eu achava que o cartão de crédito era um mecanismo de controle. Mas eu não sabia operar o cartão de crédito. No ano que eu recebi a carta patente do Banco Central, um banco privado fechou uma agência na cidade porque não era rentável a agência. E o gerente eu conhecia, por causa da minha posição de agricultor e tal coisa. E era um cara muito sério. E eu falei, e agora? Vai fazer? Querem que eu vá embora para outra cidade? Eu quero ficar aqui, minha mulher está grávida, eu não quero ir embora. Você não quer tocar um crédito de crédito? O cara é gerente de banco. O que é isso? Vem cá que eu vou te ensinar. Ué, isso é um banquinho, é um banquinho. Eu toco para você. Preciso mais 2 funcionários. Então, a cooperativa explodiu com um sucesso maravilhoso. O presidente da UCESP aqui em São Paulo, um amigo meu, Américo Tumi, um japonês que está hoje com 91 anos de idade, em plena saúde por causa do cooperativismo, falou, Roberto, isso é uma coisa maravilhosa. Vamos criar no estado de São Paulo inteiro. Ele criou um grupo de trabalho. Eu saí em 3 anos, criei mais 16 presidentes do estado de São Paulo. E uma central no estado de São Paulo. Ele era vice da OCB. O presidente da OCB era um mineiro, presidente da cooperativa També, de leite. Também. Falou, Roberto, no Brasil. Então, pelo Brasil, criou cooperativa de crédito. E o modelo avançou como não pode. Nada podia acontecer. Mas eu fiquei conhecido pela defesa do sistema de crédito cooperativo, cuja coluna dorsal era: nós queremos caminhar com as próprias pernas, não depender dos outros. Sim. Acabei eleito presidente da OCB, em 85. Outra sorte. Tancredo Neves tinha prometido criar uma constituinte para reformar a Constituição. Sarney manteve o processo, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu entrei no processo vigorosamente, montamos uma frente parlamentar do cooperativismo e colocamos na Constituição um artigo que dava às coisas de crédito autonomia no sistema financeiro. Então o Banco Central não pôde mais mexer com os não podes. Ele quer abrir para a coisa de crédito, é a mesma coisa. Sim. Talão de cheque. E aí os bancos cooperativos cresceram e hoje já representam mais de 20% do capital no Brasil. Que sorte que eu tive quando eu comecei de crédito lá em Guariba e o banco privado fechou a agência, eu tinha para tocar. Que sorte que tive, fui presidente da CB, a Constituinte permitiu criar um artigo que liberou os bancos cooperativos de maneira formal. Né? Então, tive sorte na vida. Mesmo no termo de tecnologia que você falou, eu estava pensando aqui agora, né? Quando me formei e fui para a fazenda, meu pai era agrônomo. Meu pai era um bom agrônomo, bom gestor. Mas tinha 95% da fazenda de cana com uma única variedade, a variedade indiana, Cerro 419, Coimbatore, a estação em Coimbatore, na Índia. Na Indonésia, na verdade. E eu tinha aprendido na escola que você não pode ter uma variedade só. Acontece um problema. Então eu pedi para ele uma areazinha, ele meio contra a vontade me deu uma hectare lá, fiz um viveiro de mudas. E as mudas que eu levei eram mudas velhas, brotaram mal, e eu pus a 409 como testemunha, nasceu bem, as outras, eu levei 8 variedades, nasceram mal. Eu fiquei meio envergonhado. Mas o tempo foi passando, veio período de seca e tal, a 409 encolheu e as variedades cresceram. Maravilha, tudo bem. Qual foi minha sorte? Minha sorte foi no fim daquele ano, o Instituto Biológico de São Paulo declarou que a soja 409 havia ficado sensível ao carvão da cana. Portanto, proibiu o plantio da soja 409. A nossa era a única fazenda da região inteira que tinha um viveiro com 8 variedades. Tem muda até para Pernambuco. Ganhamos dinheiro. Tive sorte. Você foi sorte? Não. Eu sabia ter variação de variedades. Uhum. Podia não ter feito. Sim. Mas deu certo, ganhamos dinheiro. Então, eu introduzi um monte de variedades novas. Meu pai ficou feliz com esse processo todo. Me deu carta branca, toquei a fazenda, mudei a mecanização e tal. E fui uma fazenda moderna. Virei presidente da cooperativa, virei líder brasileiro. 20 e poucos anos depois, meu filho, mais velho, tenho 4 filhos,
mais velho, o caçula, são agrônomos também. Também meu pai, eu e meus 2 filhos formados em Piracicaba também. Mesma escola. Tudo Exalc. Foi para a fazenda. E eu estava envolvido com o ACB, com a ACI. Já não estava mais no mesmo capricho que eu tinha no começo. O meu filho fez uma nova revolução e introduziu o corte mecânico de cana-de-açúcar na fazenda. Foi um sucesso. E hoje, o filho dele, meu neto, também agrônomo, já está na fazenda quando é parte de IA, controles e tal, com toda a área de tecnologia de informação. Né? Então são 4 gerações em que a tecnologia foi evoluindo com a idade das pessoas, com o tempo. Não que o meu pai fosse atrasado, não, mas o tempo era outro. Não que eu fiquei atrasado, o tempo era outro. Não que meu filho ficou atrasado, mas o filho deles é outro. Então a tecnologia tem esse processo dinâmico em que a formação da pessoa tem uma importância muito grande. Então, às vezes a tecnologia está disponível e o cara não enxerga. O timing, né? O timing é super importante. A gente faz muitas rodadas nas universidades, inclusive na FGV, que tem a Liga Agro, para conversar com essa molecada que está lá, que o pai manda para estudar aqui. E a gente, nessas conversas, muitas vezes, a gente discute com eles, fala assim, mas meu pai não escuta. E a gente sabe que isso acontece, e aconteceu com o professor, e que vamos dizer assim, é um estágio de maturidade, né? Ao longo do tempo, isso vai ser passado, esse bastão, e aí ele vai ter essa carta branca que o senhor comentou. Tem que ter sorte. Tem que ter sorte. Não é só fazer bem feito, tem que ter sorte. Fazer na hora certa. Né? Exatamente. Muitas vezes você incorpora uma tecnologia fora do tempo. Não dá certo. Não dá certo. Não dá O certo, timing, né? O timing é totalmente errado. Por exemplo, eu lutei muito e consegui trabalhar no meu tempo pelo pagamento de cana por teor de sacarose. Até 70 e pouco, a cana era paga por tonelagem de cana. Se você plantasse bambu e enchesse de areia, E mandava... era o preço, né? Tem cabimento. Não, O que importa é a riqueza de açúcar. Criamos a sacarose, depois veio a TR e tal. A TR é mais tarde, mas o pagamento por sacarose. Mudou. As variedades que eu usava antes não prestavam mais. O adubo que você usava mudou. Nitrogênio menos. Nitrogênio para crescer. A cana precisa crescer. Tem que ter açúcar. Mandar mais potássio. Né? Então são fenômenos da tecnologia ligados ao tempo que as coisas acontecem. Se você não perceber isso, não, agora essa sacarose, eu vou continuar plantando aquela variedade. Não tem açúcar, não adianta. Não vai mudar Não nada. adianta. Você vai ter mais produção, vai pagar mais pelo corte, mais pelo transporte, mais pelo carregamento, vai receber menos pela riqueza da cana. Então, são fatores que vão evoluindo com o tempo e você está atento a isso. Por isso que o agrônomo é um papel central. Ele tem que estar olhando, como generalista, a evolução dos processos e aproveitar cada momento de maneira adequada. Tem que ter o timing correto. Né? Uma tendência que a gente está vendo agora é que tem muitas pessoas que não são agrônomos, né, são pessoas de tecnologia, que agora estão montando startups de agritechs, né? E esse traz, às vezes, novas ideias, porque eles têm conhecimento de tecnologia. É o tempo deles. E ele identifica, né, um problema e fala, não, mas tem uma solução. É um exemplo besta, aquela de QR Code, né, que foi inventado nos anos 90, mas ninguém usou, né? Não tinha caso de uso, mas durante a pandemia as pessoas começaram a não usar, né, os cardápios e começaram a usar QR Code. Hoje, todo mundo usa QR Code em todo lugar. Né? Não funciona mais sem QR Code. Sem QR Code agora você não entra em prédio. Mas é a coisa do tempo, né? É a coisa da época em que as coisas são feitas. Por isso que a tecnologia é função da ciência, portanto da educação. Você tem que estar preparado para assimilar na hora certa. Tem hoje essas startups todas gerando uma quantidade enorme de informação, muitas delas utilíssimas, outras nem tanto, porque não está na hora. E o que a gente avalia muito startup, né, professor? A gente entende que assim, muitas delas resolvem problemas e muitas outras resolvem uma parte do problema. Quando você chega para dialogar com o produtor, por mais que ele seja simples, ele entende que ele quer a resolução daquele problema. É a visão. Ele quer a visão toda. Então a gente faz até uma analogia que eu converso muito com as pessoas, é assim, mesma coisa que você entrar no iFood, pedir
a comida no restaurante, entrar num outro aplicativo para pegar o mototáxi em outro aplicativo e pagar em outro aplicativo. O produtor não vai usar isso. Tem que ser combinado, tem que ser uma solução única. Ele é simples, mas ele quer tudo que seja muito fácil para ele usar lá na ponta. Então o que a gente tenta trazer para o mercado cara, tem que ser um negócio muito fácil de usar e que resolva o problema dele lá, que é o que faz ele não dormir à noite, né? Ou seja, ou acordar à noite, né? Então a gente tem que entender o lado e a perspectiva do produtor lá na ponta. O que me traz uma pergunta aqui, que eu acho que toda essa tecnologia que está sendo criada aqui hoje, e a gente comenta muito isso, e já ouvi temas destacados pelo professor, é sobre a tecnologia que nós possuímos no Brasil e como essa tecnologia pode ser exportada para outros países. Então eu queria ouvir um pouquinho da sua percepção com relação a isso, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande pela frente, mas que ainda assim não é tão explorado. A tua pergunta, Fernando, me provoca um pouco. Eu posso começar o tempo parece para depois chegar na tua resposta? Lógico. E, bom, eu conheço... Aqui está em casa, viu? Tá em casa. Obrigado. Eu conheço mais ou menos o mundo agrícola, né? Conheci 82 países, andei pelo mundo inteiro e vi agricultura de maneira geral. Se o senhor conhece mais ou menos, eu não conheço nada. Mas é mais ou menos. Você, no fim, você anda uma semana num país e você não vê o país, você vê um pedaço do país. Mas, enfim, eu tenho definido a tese de que hoje o mundo inteiro está submetido a 4 novos cavaleiros do apocalipse. São segurança alimentar, segurança energética, mudanças climáticas e a desigualdade social. São fantasmas. Nenhum governo está isento disso, ninguém no planeta está livre desse problema aí. Desigualdade social é o problema que leva à guerra, à revolução, à falta de paz. Segurança alimentar é a única garantia da estabilidade social e política no país. Um país com fome derruba o governo. Sim. Primavera Árabe foi isso aí. Segurança energética, a necessidade do caminho para uma economia verde passa pela energia, fundamentalmente. E a base da energia é petróleo, que é fóssil e que polui. Então, tem que caminhar para a direção também. E a agricultura vai ter um papel nesse processo. E mudanças climáticas, que é o terceiro ponto, está diretamente ligado à agricultura. Né? Desmatamento, etc. Então, os 4 pontos vão ser tocados pela agricultura em boa parte. Não integral, em boa parte. A questão da desigualdade social passa por emprego. Questão de emprego, riqueza e renda. Então, é a agricultura que vai cuidar. Qual a agricultura? Eu acho que a agricultura do cinturão tropical do planeta. Pega toda a América Latina, toda a África subsaariana e uma parte da Ásia também. Por quê? Porque essa região do mundo é que tem terra para crescer horizontalmente e crescer a tecnologia para a produtividade. Então é que vai explodir a produção. Claro, no leste europeu tem países que vão aumentar a produção, em outros países também, mas são restritos pelo clima. O cinturão tropical, não. O clima ajuda. Né? E o Brasil, agora eu volto para a tua pergunta. O Brasil pode ser o grande protagonista desse processo. Por quê? Porque desenvolvemos aqui uma tecnologia tropical sustentável que é replicável em todo o cerrado do mundo. Savana africana, savanas asiáticas, na América Latina inteirinha. Eu sou de um tempo, eu comprei uma fazenda de cerrado em 73. Meu pai, que era um bom agrônomo, falou: você é um louco, filho. Cerrado nem dado e nem herdado. Era uma frase da época. Hoje, o que é o Centro-Oeste brasileiro? É o Maracanã. É a potência. Da partida final da Copa do Mundo da Alimentação. Tá certo? Vão ganhar essa Copa do Mundo, porque é o Cerrado. Foi conquistado pela tecnologia, por ciência, no tempo em que foi possível fazer isso. Antes não tinha tecnologia. Então, tudo se casa. Então, agora, integralmente na tua pergunta, o Brasil tem um papel a jogar nesse cenário. Nenhum outro país desenvolveu a tecnologia tropical que nós desenvolvemos aqui, com sustentabilidade, certo? Então, nosso negócio não é exportar comida apenas, também comida, mas ensinar os outros e exportar tecnologia, variedade, equipamento, legislação, gestão, que nós aprendemos a duras penas em 50 anos, sem governo, meio apanhando, batalhando. Né? Então, eu acho que o Brasil tem uma chance de ser o líder mundial dessa revolução que elimine os 4 cavaleiros do apocalipse
contemporâneos, gerando renda, riqueza, portanto, acabando com a diferença social, cuidando da questão ambiental e resolvendo a questão energética e alimentar. Mas tem que ter uma estratégia. Né? Esse negócio, olha, está oferecido para nós. Sim. Mas não está dado. Não. Está oferecido. Pegue. Para pegar, tem que ter uma estratégia. Passa por logística e infraestrutura, por exemplo. Né? A agricultura brasileira até os anos 70 era costeira. Por quê? Porque o sul era costeiro. Quando os militares resolveram ocupar estrategicamente o centro-oeste, foram para lá, programas, como o Polo Centro, programas importantes, mas a ferrovia não foi, o armazém não foi, o porto não foi, então até hoje não temos estrutura lá. Entendemos? Fundamental. Segundo, acordos comerciais que garantam o crescimento para a gente. Não só para vender comida, vender tecnologia, vender informação, know-how. Tem acordo comercial. Em agricultura, a abundância é pior que a escassez. Porque a escassez tem que corrigir num ano. Fazer um programa em planta. Gostei da pandemia agora. A escassez foi resolvida em 2 anos. No mundo inteiro. Né? A abundância não, aquele negócio fica pressionando o mercado anos a fio. Então tem que ter acordo comercial que garanta a comercialização. Terceiro, tem que ter política de renda. Nós vivemos esse ano o problema do El Niño aqui no Brasil. Muita gente quebrou. Eu queria o seguro rural há 22 anos. O governo não põe dinheiro no seguro rural. Burro! Por que não põe dinheiro? Quebra o produtor rural. Não paga o banco, não paga... Mas não paga farmácia, não paga escola, quebra a cidade. Né? Aí o governo tem que chamar todo mundo e prorrogar a dívida. E o tesouro é que paga a diferença. Para quê? O seguro rural acaba com isso. Então tem que ter recurso seguro rural. É de uma obviedade. A primeira coisa que eu fiz com o ministro foi criar o seguro rural, em 2003. E a gente tem experiência aí fora que funciona. Nos Estados Unidos funciona. Europa, Japão. Japão. Então o seguro rural. O setor quebra, recebe um cheque de seguro pelo correio. Aqui fica essa luta para ter. Mas enfim, outra coisa. Então, logística e infraestrutura, política de renda no campo, acordos comerciais, tecnologia, e tudo isso passa por organização. Esse é um problema no Brasil muito grande, porque o Brasil é um país... Eu vou lá falar, como é que vai a agricultura brasileira? Falei, qual? Né? Você não pode comparar o cara da Serra Gaúcha com o cara de Rondonópolis, ou o cara do Espírito Santo plantando café com limão, ou um pernambucano plantando manga, ou o centro plantando açaí na Amazônia. São mundos diferentes, etnicamente, culturalmente, tecnicamente, tudo diferente. Então, organizar isso é muito complicado. E passa por educação também. Sim. Então, esses 5 pontos, para mim, são centrais. Tecnologia, política pública para renda no campo, acordos comerciais, logística e organização. Eu chamo, esse é o pacote que é embrulhado por um papel lindo que chama sustentabilidade. Tem o que? Você não tem concorrência, não tem competição também. Então, o Brasil tem, eu vejo, na tua pergunta, uma chance enorme de ter um protagonismo que nunca tivemos na segurança alimentar, energética, gerar renda no mundo inteiro e cuidar do meio ambiente. Mas tem que ter uma estratégia. A gente está com uma grande oportunidade na mão, mas, de novo, pode ser que a gente perca o trem, né? Tem que ter gente capaz, treinada, preparada. Eu acho que a tecnologia vai ajudar, né? A gente vê hoje na Europa muito dinheiro para sustentabilidade, sem oportunidade de investir. Aqui no Brasil temos muita oportunidade, mas pouco visibilidade e formas de colocar esse dinheiro dentro, né? E tecnologia, eu acho que ele ajuda a ligar esses dois mundos, porque ele dá visibilidade, uma forma de você monitorar e mensurar isso, e credibilidade, que antes não tinha, né? Era muito greenwashing e muito achismo, e hoje com tecnologia você consegue ligar esse dinheiro com oportunidade de uma forma mais... Esse teu depoimento é central hoje, no tempo de hoje. Então, o tempo eu acho que é... A Europa foi muito radical na descarbonização. Sim. Na economia verde. E os gestores de Bruxelas começaram a tomar decisões que perturbavam a agricultura europeia. Tirar renda, tecnologia. O cara que está lá em Bruxelas nunca pisou na terra, né? E fez regras que não foram suportáveis. E acabou a agricultura. Os agricultores reagiram, até com uma certa violência,
E, para surpresa dos governantes, as cidades apoiaram. A cidade urbana apoiou. Isso tudo, esse testemunho aqui agora, é maravilhoso para nós como exemplo também. Né? Os governos estão recuando na Europa, porque eles foram muito depressa, com muita sede ao pote. Agora estão voltando para ter uma posição mais negociada e mais paulatina no processo. Então tem a mesma coisa. O Brasil, para isso, precisa do apoio urbano também. Né? Que ainda é uma coisa que está faltando para nós. A cidade urbana ainda não tem uma visão amigável, legítima da agricultura. Acho que é o setor atrasado. Não é atrasado. O setor mais avançado do Brasil é a agricultura. Eu vejo meus próprios filhos, eu tenho que falar para eles todo dia. Não, a realidade do campo é diferente do que você imagina aqui na cidade. De onde você acha que vem essa comida, né? Esse passa por um ponto que, antes do convencimento da gente ter um pacote, uma organização, isso só vai se dar se as pessoas que estão na cidade entenderem da importância que a gente tem lá no campo, né? E a dificuldade, né, de fazer crescer. Teu ponto é com democracia. O Brasil é democracia. Na democracia, as políticas públicas só são definidas se a maioria da população assim o quiser. O Brasil é uma maioria urbana. Então a cidade compra a verdade e impõe a política pública, ou não vamos ter política pública, vamos perder o trem. Não perder o trem. É exatamente isso que eu estava pensando. Porque a gente não tem a maioria na cidade entendendo que isso é fundamental para que o Brasil cresça como um todo. Você sabe que, a esse respeito, eu tenho uma história interessante para contar. Eu presidi várias entidades de classe no Brasil. Né? E durante muitos anos eu fiz essa observação. A sociedade urbana despreza a agricultura, não respeita a agricultura. E briguei com a sociedade urbana. Muitos anos. Bobagem. Até que alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu assisti, por acaso, um noticiário em que a Catherine Deneuve, aquela atriz francesa maravilhosa, ganhou um prêmio, o maior prêmio do cinema europeu, chamado Molière Award, em Londres. Ganhou o prêmio e dedicou o prêmio aos agricultores franceses. E um repórter falou, mas como? Uma dama, uma rainha do cinema, ele é um agricultor. Ela falou, como é que você acha que eu estou vivo? Viva, vestida. Você está tomando nota aí do seu papel aí? Papel não nasceu na caderno, papel é árvore. Todos nós estamos aqui por causa dos agricultores. Então, aquilo para mim foi um clique, né? Bom, eu sou agricultor. Vou plantar uma semente de soja ou de milho, ou qualquer coisa que eu vou plantar, aquela semente tem genética, tem investimento material de anos, de ciência. Quem que fez aquilo? Um cientista, um biólogo, um geneticista, formado na universidade urbana. Então, sem a cidade, não tinha universidade, não tinha ensino, não tinha minha semente. Tá certo? Vai ter a cidade que gerou aquele cara lá. E a cidade também é que tem a fábrica de insumos, a fábrica de máquina agrícola, de caminhão, de pneu, de trator, que são os insumos fundamentais. É a cidade que tem o banco, que dá o crédito rural, tem a segurança. É a cidade que tem a empreiteira que faz a estrada, o porto, o armazém. Então, eu sem a cidade não existo. Eu, agricultor, a cidade não existo. Eu não vou ter nem a semente. Vou ficar olhando para a minha terra e vou morrer de fome. Aí eu planto, cultivo e colho. De onde vai a produção? Vai para a cidade. Vai para uma fábrica de alimentos, vai para uma trade, vai para a cidade. Vai ser tratada com negócio para escritórios de advogados urbanos, trades urbanas, navios saem de portos urbanos. Então, eu dependo da cidade para plantar e para vender a produção. Estou aqui em Sanduichado. E a cidade morre de fome e nua, sem produtor rural. Então, na verdade, são duas metades do mesmo corpo. Uma sociedade é feita do rural e do urbano. Essa concepção é que o Brasil não desenvolveu ainda, né? Falta. O agricultor até que entende um pouco, mas a cara da cidade ele acha que não. Se não produzir, eu compro de outro. E se ninguém produzir? Né? Acabou. Então, essa visão da Catherine Deneuve, que ela era viva, porque o produtor fazia comida, roupa, sapato, perfume, tudo na agricultura, papel, tudo na agricultura, é o que falta para nós. E é que a comunicação que você está fazendo aqui. Comunicar isso. Olha, nós somos do mesmo time, gente. Somos do mesmo time. Vamos fazer o gol juntos. Vamos fazer o gol juntos. A gente precisa mais influencer, né? De essas pessoas que fazem influência mesmo na população para
conviver essa realidade do campo, ver os desafios, tudo isso, acho para tem um ponto aqui. aqui. Já estou fazendeiro falando, tem que ser. A comunidade agro ela é muito fechada entre a comunidade agro. Ela não se relaciona muito com os outros pares, né? E aí então fica um pouco mais difícil de a gente se relacionar. Mas eu queria trazer um ponto importantíssimo que você tocou, que inclusive eu estava lendo num livro chamado Mesmo de Sempre, do Morgan Housel, que ele fala que as grandes evoluções mundiais aconteceram em momentos de crise e de necessidades explícitas. Então, em 1930, em Nova York, quando aconteceu tudo aquilo, eles fizeram aquele programa o New Deal, que começou a incentivar e colocar dinheiro sem olhar para onde, colocava dinheiro onde precisava. Então, acho que a gente vai ter que passar por alguns momentos de apertos, igual foi a própria pandemia, né, que acelerou o incremento de tecnologia como um todo no mundo. Antigamente não é, eu até comento aqui nos podcasts, antigamente para você se relacionar com uma pessoa era um negócio incrivelmente difícil, você tinha que conhecer alguém, que conhecia alguém, que ia chegar até você, por exemplo. Hoje existem formas e formas de você entrar no LinkedIn e não tem mais aquela barreira tão grande como existia antes. Então acho que para a gente poder potencializar isso, é aquilo que você falou, daqueles fantasmas que ficam em volta do planeta. Será que a gente não precisa ter um baque maior ainda para que isso seja acelerado, né, e colocado em prática? Porque o Brasil ele trabalha vamos dizer assim, a trancos e barrancos, né? Então, enquanto você empurra, ele vai um pouquinho, mas precisa de um susto, né? Vamos dizer assim. Como você faz estratégia, né, Fernando? Falta muito estratégia. É estratégia. E nós vivemos tantas crises, né? Eu gosto muito de lembrar o caso do café. Sim. Café, o General Negro, né? Que fez São Paulo. São Paulo virou por causa do café. Sim. Ribeirão Preto, Jaú, Rio Preto, Vale do Paraíba, Campinas. Café construiu São Paulo. Né? Fez riquezas, fortunas, os barões do café. Foi uma coisa maravilhosa. Trabalho escravo. A abolição da escravidão, houve a imigração fortemente de italianos, mas também japoneses, espanhóis, mas o italiano foi a grande maioria, trabalhava fazendo café, mas não como empregado, como colono. Recebia uma área para cultivar, trabalhava uma parcela para o dono da fazenda, uma parcela para ele, e ele tinha direito de plantar arroz, feijão, criar porco, para ele sobreviver. 29 quebrou a bolsa de Nova York. Terra de café botou a 20% do preço. Café a 20% do preço de antes. Então, muita gente quebrou. Porque tinha um compromisso de 100, o café passou a valer 20 e tinha gás 80 a mais. Então, uma quebradeira muito grande. E aí, muita gente entregou no Banco do Brasil, que era o agente comercial dos acordos todos que havia entre os colônios de café. O que o Banco do Brasil fez? Entregou para os migrantes italianos que estavam lá, que traziam na mente, né, a ideia de agregar valor. Sim. Então fizeram café solúvel, plantaram cana a fazer rapadura. Ou cachaça, ou açúcar, plantaram laranja fazer suco, plantaram passo fazer boi, plantaram algodão fazer tecido. Então era um outro passo. Ou seja, o café criou riqueza em São Paulo. Mas quando ele morreu, criou uma outra riqueza, porque gerou a agroindústria. São Paulo tinha o privilégio de ter governadores, Campos Salles, Pedro de Moraes, Pedro Toledo, que montaram a base. Posipa, ferrovias, fizeram eletricidade. Então São Paulo tinha uma base de indústria que podia gerar material para a indústria de transformação. E São Paulo vibrou. Então o café tem uma história que eu acho genial. Construiu o Estado e no seu esplendor. E quando ele morreu, o colono italiano, o japonês, o espanhol, o árabe, mudaram esse processo todo. A indústria de São Paulo virou o Estado mais importante do mercado da indústria. Renasceu. Mas foi a agroindústria. Sim. Então foi a agricultura que montou esse processo todo aí. Então, essa coisa do tempo, da hora que estamos falando assim agora, as coisas acontecem, as crises acontecem e a solução surge muito mais vigorosa e mais perfeita do que antes da crise. Ninguém estava pensando em fazer frigorífico, fazer algodão, tecido de algodão. Mas a crise
levou a esse tipo de evolução. Um progresso, uma explosão de progresso. Uma mudança que ninguém iria tomar se não tivesse tido a Se não fosse o acidente de Nova York. Exatamente. Aquela ditada, né? Necessidade é a mãe de invenção. Né? Se você não tem necessidade de mudar, você vai continuar igual. O pessoal não sabia onde era Nova York, não sabia que era bolsa, eu não quero esse negócio aí. De repente, eu estou aqui na minha fazenda fazendo tudo certinho, perdi tudo. Que é isso? Então veio a solução mágica na evolução. Por quê? Tinha gente capaz de receber a informação e dar sequência a ela. Não adiantava. E tomou uma atitude, né, na hora correta, né? Acho que é super importante isso também. Professor, eu só quero anunciar aqui para o pessoal que dia 2 de maio nós vamos fazer o Rural Summit em Ribeirão Preto, concomitantemente a AgriShow, que inclusive foi o professor que criou. Nós estamos levando uma feira de tecnologia, levando as startups para se relacionarem com o mercado no Dabi Business Park. Não sei se o senhor conhece. É um tipo como se fosse um hub de inovação, hub de inovação, né, criado lá. Então a gente vai levar lá 300 pessoas, vão se relacionar com as startups para que eles possam conhecer esse novo ecossistema do mercado na semana mais importante do agronegócio, que foi o professor que teve essa ideia, né? A ideia não foi minha, não. Não foi sua? A ideia não. Mas a execução? A ideia foi de um paranaense, Brasília Araújo Neto, um agricultor paranaense, um líder rural paranaense. Eu era presidente da OCB, ele levou para mim, vamos fazer uma coisa dinâmica no Brasil também, tal coisa. Eu estava saindo da OCB, falei, eu não estou saindo. Aí ele fez uma experiência na fazenda dele no Paraná, deu um desastre. No ano seguinte foi em Uberaba. Em 1993, virei secretário de São Paulo. Aí eu chamei o Ney Bittencourt, nós tínhamos acabado de criar a BAG. Né? Nossa, São Brasileira do agronegócio. Eu tenho uma chance aqui, eu cedo para a BAG, vou fazer um convênio. Você está Estação Experimental de Ribeirão Preto, que é a Califórnia brasileira, mas eu não tenho dinheiro nem flexibilidade. O setor privado monta uma feira e vamos fazer uma feira em parceria. Eu cedo a Estação Experimental. Aí criei a AgriShow em conjunto com a BAG. E aí entrou a BIMAC, a Anfávia, entrou todo mundo e fizemos a AgriShow. Mas a ideia não foi minha, não. A ideia foi do Brasil Araújo Neto. Eu só fui o implantador do projeto em São Paulo. Pegou o trem na hora certa. Estava na estação. Estava passando. Professor, a gente está chegando ao final. Eu gostaria primeiramente de agradecer o seu tempo e todo o seu tempo dedicado ao agronegócio e o seu tempo dedicado aqui para conversar com a gente. E aí eu queria só fazer uma última pergunta sobre o quanto o professor acha que a sustentabilidade vai moldar o agro daqui para frente, dado que nós temos tantas interferências, né, mundiais, olhando com um binóculo muito grande no Brasil, né? Como que o professor enxerga esse posicionamento do agro nacional, né, com relação a toda essa visibilidade mal feita lá fora, vamos dizer assim, né? E que a gente precisa moldar e modificar a forma como a gente se comunica com o mundo, na verdade, né? Eu acho que é para a gente arrematar e trazer um pouco dessa essência, porque a comunicação, a educação, tudo isso passa por esse modelo de negócio que a gente está falando. A tecnologia, ela é um fator, mas se a gente não fizer bem feita essa comunicação, ela vai por água. Então, e aí ela escorre e a gente perde todo o valor que está sendo criado aqui dentro desse ecossistema. Qual a melhor estratégia para enfrentar esse desafio de sustentabilidade? Qual estratégia o Brasil pode fazer, né, para aproveitar? Para bater de frente, né? Tentar responder para você colocou um tema muito amplo, né? Sim, sim, sim. Mas uma resposta muito simplista. Hoje, sustentabilidade é a base da competitividade. Não sustentável para ter mercado para você. Então, isso é um processo irrecorrível e vai crescer. Certo? Então, o negócio de rastreabilidade, certificação, são fenômenos que virão. Eu acho que não com a mesma velocidade que aconteceu na Europa, porque a Europa deu uma brecada e, não é bem assim. Mas vai acontecer. A sustentabilidade é fatal. E tem que acontecer mesmo, porque depende dela a sobrevivência da humanidade. Certo? Então, eu acho que a sustentabilidade é um tema central e como você acabou de dizer, tecnologia que vai resolver isso aí. Resolve tudo isso aí. Agora, o que nós temos no Brasil? Né?
Nós temos uma agricultura sustentável, competitiva, eficiente, maravilhosa, das melhores do mundo. Eu conheço o mundo inteiro. Por igual a nossa, é difícil de encontrar. Mas tem desmatamento ilegal na Amazônia, tem invasão de terra criminosa, tem incêndio criminoso, tem garimpo clandestino. As leis não são cumpridas. Código Florestal, maravilhoso, até hoje não foi implementado ainda, depois de mais de 10 anos da sua definição. Então, o que acontece? O concorrente nosso, seja que país for, vai usar o que é feito por aventureiros, não são agricultores, são aventureiros, quer dizer, a agricultura está fazendo aquilo. O agricultor não está fazendo aquilo. O agricultor não é louco de desmatar ilegalmente, fazer clandestino. Não é louco. Ele vai correto. Ele cumpre a lei. Geralmente, né? Então, o que nós temos que fazer é fazer a lei ser cumprida para acabar com o desmatamento ilegal, com invasão de terra, com garimpo clandestino. Tudo que é legal tem que acabar com isso. É uma maior do Estado. Então tem que fazer isso porque você tem que tirar o argumento do concorrente. Sem dúvida. Eu sou competitivo, sustentável e eficiente. Eu vou perder porque tem um cara desmatando legalmente lá no fim do mundo? Não. Ou nós acabamos com o que é ilegal, ou nós vamos estar pagando o preço do bandido e sendo condenado pelo concorrente, que está aproveitando. Ele está errado? Ele está certo. Não, ele está certo. Não, o europeu sacana. O europeu está defendendo a posição dele. Eu até admiro. Tem que fazer a mesma coisa aqui. A gente tem que debater. E mostrar a verdade. Então, a tua questão é relevante. Nós temos que mostrar a realidade sem esconder a sacanagem que existe. Que não é nossa. Não. É de bandido. Então tem que punir o bandido e limpar a área. E aí, ninguém segura o Brasil. Obrigado, professor. Imagina. Agradeço muito a sua participação, o seu tempo aqui com a gente. Pessoal, muito obrigado por participarem com a gente do 100º episódio do Rural Talks, que deixou de ser Rural Ventures, para ampliar o nosso leque e falar com pessoas que entendem do agronegócio, que sabem o que estão falando lá na ponta, para realmente fechar esse gap entre o agro real e o agro tecnológico. E agora, como o professor aqui comentou com a gente, unir a cidade e o campo, porque no final do dia jogamos no mesmo time. Obrigado, professor. Obrigado, Kira. Valeu, gente. Até a próxima. Parabéns a vocês pelo trabalho. Obrigado, Foi professor. ótimo.